Quando o Gabriel estava falando para vocês da questão da importância da internet, eu estava me lembrando do dado, Gabriel, que a menor cidade do Rio Grande do Sul, o município de André da Rocha, que tem pouco menos de 2.000 habitantes, tem 1.800 os quebrados habitantes, tem na rede social mais antiga e menos usada hoje, que é o Orkut, mais de 400 pessoas que fazem parte dessa rede social. Ou seja, de 1.800 eleitores, cerca de 400 eleitores daquele município participam da rede social, que hoje é a menos utilizada pelo jovem e pelas pessoas que utilizam a internet. Esse dado eu queria dar para vocês para que a gente tenha muito mais atenção, e eu conversava isso com o Fábio, quando eu juntei com ele ontem, porque a gente tem utilizado, ou melhor, a gente tem subutilizado essas ferramentas da internet na nossa formação política, e os cursos do EAD estão aí para mostrar que isso funciona em todo o Brasil, né? Mas que isso na política municipal pode fazer uma mudança, um rumo muito forte da eleição deste ano. A eleição de 2012, eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser uma eleição onde tudo que acontecer na internet, até pelos marcos regulatórios do Tribunal Eleitoral sobre o que pode na internet, que pode praticamente tudo agora, né? Então isso a gente tem que estar muito atento. E para isso, esse é o papel que a gente quer: orientar as juventudes municipais, formar as juventudes municipais, fazer esse curso de formação política da juventude chegar nos municípios, porque a gente tem que ter uma atenção muito especial a isso. A gente está fazendo todo um trabalho da juventude estadual de ter o posicionamento político da juventude para que ele chegue nos municípios. Está fazendo um debate político de conteúdo para que isso possa chegar com uma posição política estadual que nós defendemos em todos os municípios. E eu falo aqui, quando a gente fala no desenvolvimento do turismo, Gabriel, é fundamental, por exemplo, para a juventude do PMDB, em cada município faz, defender a instalação dos cursos técnicos de turismo das escolas técnicas federais. O Brasil está passando por um momento, tem um programa chamado Pronatec do governo federal. Vocês podem anotar, o Brasil vai ser um antes do Pronatec e outro depois do Pronatec. O Pronatec é um programa do governo federal que vai expandir, assim como fez o ProUni, o ensino técnico para todo o Brasil. E se nós estivermos à frente da cobrança de uma posição da instalação desses cursos em todo o Brasil, nós vamos ser protagonistas da política de juventude, sim, e isso pode fazer com que o PMDB atinja este público. E eu falo isso porque se tu chegar em Pinhal da Serra, é um município de 2.000 habitantes, a 90 quilômetros distante da estrada de asfalto, lá na região de Vacaria. Você sabe quantos votos a Manuela Dávila fez em Pinhal da Serra? Ela fez 400 votos para deputado federal em Pinhal da Serra. O Gabriel, que é o segundo mais votado para deputado estadual, fez quanto lá, Gabriel? 90 votos. Então, isso mostra o poder que estes instrumentos de comunicação têm e que nós precisamos utilizar de uma maneira melhor. E nada melhor para os diretórios municipais do PMDB que organizar a sua juventude municipal para que possa fazer com que isso chegue lá na ponta. A gente tem feito aí uma série de reuniões no Estado e eu assumi a presidência da juventude há pouco mais de 100 dias. Eu fui eleito presidente da juventude no dia 5 de novembro do ano passado e a gente tem tentado dar esse dinamismo para a juventude. Eu completo aqui nesses 100 dias já mais de 60 municípios visitados em 100 dias de gestão, exatamente tentando mensagem para que antes da eleição municipal a gente está correndo contra o tempo, para que a gente tenha isso tudo organizado, porque essa discussão que ela vai ser do curso técnico de turismo, mas ela vai ser também sobre a questão da qualificação profissional do jovem município para estudar no grande centro. Quando o Gabriel estava falando sobre esse fenômeno, eu conversava outro dia com os amigos de Alegrete, e eles me comentando da preocupação sobre os filhos dos agricultores. Essa geração que está estudando mais, como o Gabriel falando, está fazendo com que os filhos de muitos agricultores do nosso não saibam mais manejar na terra do doutor N. E isso é uma preocupação econômica que as nossas regiões têm que ter, porque o jovem que vai estudar, se forma advogado, se forma administrador de empresas, que sai do seu município buscando uma qualificação profissional, uma oportunidade, ele deixa de conhecer as coisas do campo e na terra. E essa preocupação de quem vai substituir aquele agricultor de hoje para fazer com que a economia do Rio Grande do Sul, que é baseada numa economia agrícola, continue sendo uma economia forte, é o que todos nós temos que ter. Então acho que essas coisas que a gente está chamando a atenção, elas são fundamentais. Só que para isso chegar aqui na Zona Sul do Estado, para isso chegar lá na outra fronteira com a Argentina, na região das Missões e na Grande Santa Rosa, a gente precisa ter uma organização partidária que funcione, para que essa mensagem chegue a todos os
lugares. E acho que a gente passa por um momento na Presidente Vargas, onde organizar a juventude municipal, o PMDB Mulher Municipal, é um desafio que nós temos, porque a gente não pode brincar com a eleição de 2012. O PMDB precisa vencer a eleição de 2012, porque ela é mais do que um vestibular para a eleição de 2014. Aqui vocês em Jaguarão têm a mesma posição que nós temos lá na minha cidade, que é Porto Alegre, de oposição ferrenha e total ao Partido dos Trabalhadores, mas a gente precisa encontrar um discurso que seja o meio do caminho, como disse o Gabriel. Nós hoje participamos do governo federal, nós temos uma participação expressiva, nós temos um ministro gaúcho no governo federal, e esse tipo de debate tem que ser feito. Qual é o tipo de oposição que nós vamos fazer ao PT sem perder a razão? Porque para te contrapor a um governo que é petista no Estado, nós temos que achar um tom, e acho que a Assembleia já fez isso de forma muito competente no ano passado. Eu queria corroborar aqui com a posição do Gabriel sobre a tua liderança. Os deputados estaduais do PMDB ano passado fizeram a diferença na oposição, denunciando muita coisa que aconteceu lá. Inclusive o governo do PT, que se diz aí o governo dos jovens, ele tem feito projetos lá na Assembleia que tem prejudicado a juventude gaúcha. O Tarso se elegeu prometendo ao jovem gaúcho um ProUni estadual. Tem alguma vaga na Universidade Católica de Pelotas que alguém aí frequenta, paga pelo governo do Estado? Ele nem começou isso, prometeu na campanha e não cumpriu. Mais do que isso, o Gabriel estava falando do piso dos professores. Não tem nenhum profissional mais importante que o professor. O professor forma todos os outros profissionais. O Tarso, ministro da Educação, foi lá e mandou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei. O projeto de lei é assinado, esse projeto está com a assinatura dele, foi aprovado pelos nossos deputados, pelos nossos senadores. Com a assinatura dele está sugerindo o piso nacional. Agora ele diz que não tem dinheiro para pagar, é tudo demagogia da eleição. E isso tudo tem que ser denunciado, porque se a gente não tiver informação, se a gente não tiver capacidade de fazer isso todos os dias, política, como estava dizendo o pessoal da Fundação, a gente faz no boteco, no jogo de futebol, quando a gente está conversando com os irmãos e com a família tomando um chimarrão, a gente faz política e a gente forma opinião. Então essas informações têm que estar muito claras na cabeça de todo mundo. Para contribuir com isso, tudo que eu estou dizendo, o Delmar entregou para vocês no começo da reunião uma folha que a gente está distribuindo pelo Estado, que foi uma sugestão do governador Germano Rigoto numa reunião que teve comigo. Eu gosto sempre de dizer quem foi que deu a sugestão. Nessa folha tem a rede social dos principais líderes do Rio Grande do Sul, de todos os nossos deputados estaduais, de todos os nossos deputados federais, do ministro Mendes Ribeiro, do senador Pedro Simão, do governador Germano Rigoto, dos nossos prefeitos que atuam na internet de forma mais contundente, de lideranças como o Gabriel, né, para que a gente possa ter, ali na internet está todas as informações, o Alceu, o Giovanni postam tudo o que eles estão fazendo durante a sua caminhada política e o que estão defendendo ali na internet.